não há outro igual a ti. Fecha os teus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração esta manhã. Que a palavra do Senhor venha direcionada aos nossos corações. Que possamos ouvir a palavra de Deus, possamos ouvir a sua voz, e que ela venha nos dar direcionamento. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Ministra, Senhor, ao meu coração. Preciso te conhecer cada dia mais. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmos de número 113. Salmos de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Podeis tomar assento. A palavra: quem é como o nosso Deus, que habita as alturas? Quem é como o nosso Deus, que se levanta para ver os céus e a terra? Quem é como nosso Senhor, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus é quem nos levanta, Deus é quem olha, e Ele vê todas essas coisas. E a pergunta que nós temos é: como ter acesso a esse Deus? Como nos achegarmos a esse Deus? Como eu posso me achegar a esse Deus? Como eu posso ter e desfrutar das bênçãos desse Deus? Esse Deus que me conhece, esse Deus que pode me levantar do monturo, esse Deus que me faz assentado com os príncipes da terra. Eu preciso aprender como ter acesso a Ele, como Ele se achegar a mim e como eu me achegar a Ele. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, de capítulo número 6, diz assim a palavra: vinde, tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Versículo de número 6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não está buscando que nós venhamos fazer sacrifício
mas que nós tenhamos um coração pronto a ser ensinado, um coração que busca o Senhor, um coração que olha para o Senhor e diz: Senhor, me ensina, Senhor, me direciona, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero te conhecer, eu quero me chegar cada dia mais próximo a Ti. E a palavra diz que Ele virá como chuva, a chuva seródia, a chuva que cai durante a primavera, antes da colheita, para que a colheita amadureça. Essa chuva, ela vem para dar resultados. A Bíblia nos fala de duas chuvas: a chuva temporã, que cai durante o outono, no tempo de semear, fazer brotar a semente. Então a palavra nos fala de duas chuvas. A chuva temporã é a chuva que vem para molhar a terra, e ela vem para romper os torrões e vem brotar a semente. Muitas vezes a semente brota em nosso coração. Muitas vezes a palavra, ela é semeada em nosso coração e ela brota. E Jesus fala que a semente é lançada na terra, mas muita semente lançada na terra é pisoteada, os pássaros comem. Muitas palavras lançadas, elas se perdem, elas não germinam, elas não dão o resultado a qual elas foram lançadas. Então a palavra do Senhor vem dizer que precisamos de duas chuvas. A primeira é a chuva temporã, que cai durante o outono e sempre vai fazer a semente brotar. Mas precisamos também da chuva seródia, e a palavra do Senhor está dizendo que Ele vem como a chuva seródia, que cai durante a primavera, antes da colheita, para que a colheita amadureça e ela venha germinar em nosso coração. A palavra do Senhor diz para que nós possamos ir e dar fruto. Além de sermos uma semente, de recebermos a semente da palavra, a palavra tem que germinar dentro de nós. E nós temos que dar frutos, temos que dar resultados. Muitas vezes nós conhecemos a palavra. Você conhece a palavra? Sim, eu conheço a palavra. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta apenas ouvir a palavra, nós temos que ir além, nós temos que germinar, nós temos que dar resultado, nós temos que dar fruto. Por isso então a palavra vem conhecer e prosseguir em conhecer. Sempre continuar nesse processo de conhecer ao Senhor. O Senhor, Ele se revela a cada manhã. Cada manhã a sua palavra é nova. Cada manhã a sua palavra, ela tem o endereço certo. A cada manhã o Senhor fala de uma maneira diferente. A cada manhã a palavra do Senhor tem um propósito. As pessoas sempre recebem a palavra, guardam a palavra, e nós temos uma tendência não de prosseguir em conhecer ao Senhor, mas de nos tornarmos religiosos, nos tornarmos conhecedores da lei, conhecedores da palavra, mas nunca colocar a palavra em prosseguimento, nunca levar a palavra para que ela vá avante, para que ela cresça em nosso coração. Jesus estava seu ministério na terra, e algo que me vem à mente é que Jesus estava muitas vezes ali próximo ao templo, e havia sempre uma multidão no templo, mas Jesus sempre estava sentado com algumas pessoas e estava ensinando. A pergunta, muitas vezes nós perguntamos: por que Jesus não ia ao templo, se já havia um templo, se já havia uma multidão de pessoas? É porque as pessoas tinham aprendido não sobre Deus, mas sobre religiosidade, sobre cerimonial. Havia ali em Jerusalém o tanque de Betesda, onde as pessoas passavam por ali, e os comerciantes pensando: eles precisam levar o cordeiro ao templo, e é muito difícil sair das suas aldeias e trazer o cordeiro. Então ali já estabeleceu um comércio.
alguém que tinha ali o comércio de vender as ovelhas para o sacrifício, um comércio que alguém já lavava as ovelhas, porque a ovelha não poderia entrar suja, e Jesus estava sempre naqueles lugares. E havia ali um homem coxo, há 38 anos, próximo ao templo, próximo a todo aquele cerimonial, e há 38 anos ele estava ali, perto da cura, e nunca tinha sido curado. Então Jesus se chega para ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de mais uma religiosidade, de mais um cerimonial. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos conhecer essa bondade de Deus. Nós precisamos ter um encontro real com Deus, e não um encontro com a religiosidade, que vai nos levar a cerimonial, faça isso, faça aquilo, hoje é dia disto, amanhã é dia daquilo, e nós sempre estamos repetindo as coisas. A palavra do Senhor, ela nos ensina: venha conhecer e prossiga em conhecer. Tenha um conhecimento profundo de Deus. Jesus, abra a tua Bíblia no livro do apóstolo João, capítulo de número 1, no versículo de número 43 em diante, diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Venha ver com teus próprios olhos, venha conhecer você. E Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Natanael era um conhecedor da lei, ele conhecia, Filipe também um conhecedor da lei, eles conheciam a lei, tanto que Filipe disse: olha, eu encontrei aquele que diz a palavra, aquele que diz as profecias de Moisés, aquele que Moisés escreveu, eu encontrei ele agora. É Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de lá? Quantas vezes nós vamos buscar a Deus, mas com preconceito? Queremos encontrar Deus da maneira que nós achamos que deve ser, ou da maneira que nós fomos ensinados, ou da maneira que nós aprendemos. Nós não permitimos Deus se mostrar a nós, nós não permitimos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes estamos presos a rituais, quantas vezes estamos presos a um estilo de culto, porque fomos ensinados, e não conhecemos verdadeiramente a Deus. Conhecemos rituais, dia disto, dia daquilo, é desta forma, é daquela outra forma. Assim era Natanael. Jesus disse para ele: olha, aqui está um judeu que não tem dolo, aqui está um judeu que não é fraudulento, aqui está um homem que
realmente ele quer conhecer. Ele estuda, ele busca, porque ele quer conhecimento. Aqui está um homem que não é fraudulento, um homem que pensa estar fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes nós pensamos em estarmos fazendo a vontade de Deus, mas estamos apenas seguindo rituais, ou seguindo homens, seguindo religiosos, e pensamos estarmos fazendo o melhor. Natanael, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Batendo de ombros. Por acaso isso aí é a verdade? Por acaso é isto que é a verdade? Algum tempo atrás eu fui a um museu, e havia ali os presidentes dos Estados Unidos. Museu de cera, muito real, né? Você olha para uma estátua daquela e diz: é um homem, é uma pessoa, é ele mesmo. Eu estive observando muitas pessoas na fila para tirar fotos, e havia ali quase todos os presidentes, e as pessoas iam tirar foto, e conforme a pessoa ia tirar foto com um dos presidentes, daquele que ela gostava, ou daquela que ela admirava, eu percebia que as pessoas que estavam na fila torciam o rosto, faziam careta, cochichavam entre si, e o mais procurado era um presidente de alguns anos atrás, e alguns presidentes que realmente fizeram história nos Estados Unidos, ninguém tirava foto. Por exemplo, Abraham Lincoln, o grande presidente, poucos conheciam, porque não conheciam a história, não sabem de onde veio. Conhecia muito o que a mídia fala: esse defende os direitos, nos defende, esse me defende, esse pensa igual eu, esse é da minha cor. E assim as pessoas pensavam, e as pessoas tiravam foto e faziam cara feia para aqueles que buscavam, ou aqueles que tinham um entendimento melhor da história. E eu observava que Abraham Lincoln, ele estava ali, poucas pessoas se chegavam. E quando vamos à história, quem é Abraham Lincoln? Um homem simples, nasceu em uma cabana em Kentucky, uma cabana rústica, mas ele foi o homem que assinou a libertação dos escravos nos Estados Unidos, lutou por isso, guerreou por isso. Mas muitas pessoas que até hoje recebem dessa libertação, pensam que um presidente de há pouco tempo atrás, só por causa da sua cor, fez algo por eles, mas se esquecem da verdadeira história, se esquecem ou não têm conhecimento. Então a palavra do Senhor diz: você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer esse Deus que tira o pobre do monturo e faz assentar com os príncipes? Você precisa esquecer a religiosidade, você precisa esquecer os cerimoniais, você precisa ir buscar realmente a palavra de Deus. Você precisa realmente conhecer Deus, e não conhecer religiosidade, não conhecer ensinamentos de homens, ou daquilo que eles querem que você conheça. A palavra do Senhor nos diz que nós temos um exemplo a ser seguido. Nós temos que olhar para Cristo, porque nós estamos sendo observados. Muitas vezes nós não queremos sermos observados para não sermos diferentes dos outros. Mas se eu sair dessa caixinha, eu vou ser diferente. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos observados. Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
A palavra do Senhor, ela está dizendo: olha, saia do meio de tudo isso, seja diferente, corra para aquilo que realmente interessa. Não, mas eu não quero porque todo mundo faz isso, todo mundo vai por esse caminho, há uma grande multidão indo por esse caminho, por que eu vou ser diferente? Jesus, nos seus dias, ele poderia fazer o que fazia todos. As pessoas saíam das suas aldeias para subir ao templo. Algumas vezes Jesus vai ao templo também. Mas por que ele não se torna um religioso dentro do templo? Porque ele não veio ensinar uma religiosidade. Ele veio nos mostrar o Pai. E a religiosidade não nos mostra o Pai. A religiosidade nos mostra uma placa, a religiosidade nos mostra uma ideia, a religiosidade nos mostra uma multidão, todos estão indo por esse caminho, mas a palavra diz: olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e não os reverenciamos, não nos sujeitaremos, pois, ao Pai dos Espíritos, para que vivemos. Olhar para Jesus. A palavra nos diz: olhe para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Natanael, ele estava acostumado ao quê? A lei. Ele estava acostumado à religiosidade, aos cerimoniais. E quando Filipe diz: olha, se cumpriu a palavra, ele está entre nós, tudo aquilo que está na palavra está entre nós. E ele vai junto com Filipe, e Jesus, vendo ele de longe, diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não é fraudulento, mas busca a verdade. Ele quer a verdade. Então, quando olhamos para Jesus, nós estamos conhecendo Deus. Quando olhamos para a religiosidade, quando olhamos para homens, nós estamos junto com a multidão. Sai do meio dela, sai do meio de tudo isso. Conheça realmente o andar de Cristo, para que possamos buscar a palavra, para que possamos entender a vontade de Deus, para que possamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 42 diz assim: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Jesus dá um direcionamento. Se você não olhar para o próximo, se você não amar o seu próximo, não adianta toda a entrega, toda a busca, não adianta a religiosidade. Temos que fazer a obra de Deus, temos que olhar para o necessitado, temos que olhar para aquele que está angustiado, triste, aquele que está desorientado, dá-lhe o direcionamento, dá-lhe o caminho. Hoje a ciência está dizendo que nós iremos enfrentar a maior enfermidade do século: depressão. A depressão é uma das maiores enfermidades. Mas quando vamos analisar, por que entramos em depressão? Porque pensamos em nós, o eu. Há um culto hoje para o eu. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ser reconhecido, eu preciso isto. Estava vendo um estudo esses dias, que muitos sacerdotes estão cometendo suicídio. E o comentarista dizia: estão frustrados, porque eles pensaram que a religiosidade lhe daria fama, lhe daria dinheiro. E quando eles entendem o que é servir a Deus, quando eles olham e vê que o que é servir a Deus não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com riquezas. Servir a Deus é se doar. E eles se frustram e tiram a sua própria vida muitas vezes. E muitas vezes nós não entendemos que nós estamos no mesmo processo. Nós estamos no culto do eu. Queremos um Deus que só cuide de mim, que só olhe para mim. Buscamos a religiosidade exatamente por isso, quando nós devemos, como semente, receber a chuva seródia, germinar, amadurecer e dar fruto. Nós temos que dar resultados. O salmista ele diz: olha, temos que prosseguir, temos que continuar conhecendo Deus, temos que buscar a Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Deus, Ele olha e se compadece de nós. Nós temos que olhar para o nosso próximo e nos compadecer do próximo. Se olharmos para Jesus, Ele estava em meio a uma multidão, mas no meio da multidão Ele identificava o necessitado, aquele que estava angustiado, aquele que estava aflito. Muitas vezes nós pensamos: não, nós precisamos buscar aqueles que são famosos, aqueles que estão bem. Jesus olhava para a multidão e olhava para o aflito, para o necessitado. Este homem, em volta do tanque de Betesda, havia uma multidão que estava preocupada em subir, fazer o sacrifício, lavar ali seu sacrifício, comprar o seu sacrifício. E aquele homem estava ali 38 anos, perto dos religiosos, perto daqueles que vinham fazer sacrifício. E Jesus para, e Ele diz: não há um homem que possa me ajudar, não há ninguém que me tome pelas mãos e me coloque no tanque, quando a água, o anjo vem e ele agita as águas. Não há ninguém que me proporcione o milagre da cura. E ele estava onde? Próximo ao templo, junto aos mercadores, junto àqueles que passavam e compravam o seu sacrifício para subir ao templo. E ele estava ali abandonado. Muitas vezes
nós estamos no nosso eu, no meu culto, na minha maneira de ser, na minha maneira de buscar a Deus. Esses dias eu estava lendo, diz assim, uma mulher trabalhava num banco muitos anos, e ela caiu em tristeza profunda, estava à beira de um colapso nervoso. Essa mulher trabalhava, o seu trabalho, sua dedicação, estava levando ela à beira de um colapso nervoso. Estava depressiva, estava triste, angustiada. E o seu médico, ao examiná-la, buscava um diagnóstico para o seu mal. Olhava para ela e dizia: por que você sente isso? Você tem tudo, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom marido, tem carro. O que te falta? Quantas vezes nós olhamos para a pessoa que está aflita e olhamos para o que ela tem? Você tem tudo. O que te falta? Você tem carro, você tem casa, você tem esposo, tem esposa, tem filhos. O que te falta? E aquela mulher estava entrando em um colapso nervoso. E o médico então lhe faz uma pergunta: a moça que trabalha na mesa ao teu lado, qual o nome dela? E ela responde: Cíntia. E sem entender, o médico pergunta: Cíntia do quê? Qual o sobrenome? Não sei. Sabe onde ela mora? Não sei. O que faz? Também não sei. O médico entendeu que todo o mal que ela estava sofrendo era o egoísmo. O mal do nosso século chama-se egoísmo, o eu, o culto ao eu, o culto ao homem. Não conhecemos Deus, não buscamos conhecer a Deus, não olhamos para Jesus e muitas vezes olhamos com preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esperamos o quê? Um Jesus montado em um cavalo branco, um príncipe. Por que o mundo o rejeitou? Porque ele veio como um de nós. E há uma dificuldade em aceitar Jesus, exatamente porque ele veio como um de nós, pecadores, necessitados da graça de Deus. E o médico pergunta: como chama-se a moça que trabalha ao teu lado? É a Cíntia. Qual o seu sobrenome? Não sei. Onde ela mora? Também não sei. O que faz? Também não sei. E o médico naquele momento ele tem o diagnóstico: todo o mal que ela estava sofrendo era o egoísmo que roubava a sua alegria. Não é ter casas, não é ter carro, não é ter pessoas ao nosso lado. Isso não traz alegria. E o médico disse: posso te ajudar, mas terá que prometer que fará tudo o que eu lhe mandar. Muitas vezes nós vamos ao médico, recebemos um receituário, recebemos um remédio, colocamos em cima do criado mundo e não usamos. Muitas vezes nós nos achegamos a um culto, recebemos a palavra, colocamos ela num lugar e não colocamos em prática. Por que a palavra não cura? Por que Deus não está agindo mais? Porque nós vamos ao lugar de cura, voltamos para casa e não colocamos em prática. Muitas vezes nós vamos ao médico porque temos uma necessidade, estamos à beira de um colapso, e o médico pode nos dar um direcionamento, nós pegamos aquele remédio e colocamos num lado, ou usamos demais ele, que se torna veneno. Muitas vezes, o que é a religiosidade? Religiosidade é a busca de Deus exagerada. Eu acho que eu vou fazer aquilo que Deus pode fazer por mim. Quantas vezes eu acho que Deus não pode fazer o que eu quero? Aí eu começo a dar o meu jeitinho. É o uso exagerado do remédio. É o uso exagerado. Semanas atrás eu preguei sobre a oliveira. Estive num lugar de plantação de oliveira. E oliveira não requer uma terra nobre. Ela é plantada em areia, deserto, perto de desertos. Não requer muita água. E o agricultor disse para mim: as oliveiras aqui
em Minas estão sofrendo, porque a terra é boa demais e tem muita chuva. E ali eu trouxe um ensinamento: religiosidade demais faz mal. Eu vou me enfiar dentro da igreja. Quantas pessoas perderam a sua família por se enfiar dentro da igreja? Quantas pessoas perderam o seu casamento por se enfiar dentro de igreja? Eu sempre aconselho: pega a tua família, vai viajar. Mas o senhor não quer que eu esteja na igreja? Toda vez que você vier, venha com o propósito de adorar a Deus. Não adianta você estar aqui toda semana se não vier com o propósito de adorar a Deus. Em todas as coisas, dai graças a Deus. Quando você está com a tua família, dá graças a Deus. Quando você está usufruindo dos bens que Deus te deu, dá graças a Deus. Eu não quero formar um povo religioso. Eu quero formar um povo que vai para o céu. Alguns anos atrás eu tomei uma decisão, falei: eu não vou ser como muitos, ou como eu aprendi. Eu quero ensinar, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ter uma igreja superlotada e para isso fazer coisas fora do evangelho. Eu quero que as pessoas que me ouçam tenham conhecimento de Deus, venham conhecer a Deus. Filipe, ele não precisou de muita demonstração. Jesus disse: segue-me, e ele estava pronto. Segue-me. Ele não perguntou: o que você vai me dar, o que você vai fazer, o que eu vou ganhar. Filipe foi e começou a dar frutos. Ele encontra Natanael e disse: encontrei. Sabe o que nós precisamos fazer? Eu encontrei o verdadeiro Cristo. Eu encontrei a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Aquela que te une a Deus, aquela que te leva a Deus, não aquela que te leva a uma imagem, aquela que te leva a um grande líder, não, aquela que te leva direcionado a Deus. Esta é a verdadeira religião. É isso que nós devemos buscar. Então o médico disse: entendi o que você está sofrendo. Você está sofrendo do mal do século, egoísmo. Ele tem roubado a sua alegria. Eu posso te ajudar, mas você vai ter que fazer tudo o que eu te indicar. A primeira coisa: faça amizade com a Cíntia, a moça que trabalha do teu lado. Convide ela para jantar na sua casa. Conheça ela. Faça alguma coisa para ajudá-la. E ele pergunta: você conhece o jornaleiro ali do seu bairro? A família dele? Veja o que pode fazer para ajudá-lo. Você conhece o zelador do seu prédio? Faça amizade com ele. Descubra qual é o seu sonho, o que ele deseja, o que ele tem projetado para a sua vida. Em 2 meses, volte para me ver. Passou 2 meses e ela não retorna ao médico. E o médico então vai buscá-la, mas ela enviou um e-mail para o médico com muita alegria em seu relato, dizendo: ajudei a Cíntia a passar no vestibular. Eu sentei com ela, dei ensinamentos a ela e ela passou no vestibular. Ajudou a cuidar do filho do jornaleiro que era doente. Ensinou o zelador a ler e escrever, pois era analfabeto. Pequenas coisas que Deus nos chama, que Jesus nos chama. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, e eles não entenderam o que realmente era o verdadeiro evangelho: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe respondeu dizendo: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Deus dá uma palavra a Israel. Às vezes nós ficamos vendo os estrangeiros de nossa terra, cheio de preconceitos. Esse povo vem roubar emprego, o povo vem fazer isso. Deus dá uma palavra ao povo de Israel, que nós temos que ter em nosso coração: não maltrate o estrangeiro, porque um dia você foi estrangeiro. E essa palavra sempre está em meu coração. Às vezes eu estou próximo a uma pessoa, ou eu mesmo digo: mas esse povo veio para cá, esse povo vem só trazer problemas. Nós temos que ter isso no nosso coração. Eu sou filho de um estrangeiro, que um dia chegou nessa terra e foi recebido. A grande maioria de nós somos filhos de estrangeiros. E Deus diz para Israel: não maltrate o estrangeiro, porque um dia você foi estrangeiro. E Jesus está ensinando: olha, tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me deste de vestir. O que está nos fazendo adoecer? O egoísmo. Somos egoístas, estamos afoitos, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Jesus, ele diz: olhai para os campos, veja os pássaros, veja as flores. Nosso Pai que está nos céus cuida de todos eles. Nem mesmo Salomão, com toda a sua realeza, se vestiu como lírios do campo. Estamos perdendo a fé em Deus. Deus cuidará de ti. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós temos que pedir a Deus: Deus, me abençoe, me tire do pó, me tire do monturo e me faça sentar com os príncipes que podem ensinar, os príncipes que podem ajudar, os príncipes que não vão se meter numa política contra esse ou contra aquele, os príncipes que não vão ser envolvidos por uma mídia, mas que vão saber o caminho certo, os que não vão com a multidão, que relutam contra o pecado. Hebreus, ele diz: olha, há uma multidão nos observando, o céu nos observa, as pessoas nos observam. Se nós queremos verdadeiramente seguir a Deus, nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar em Jesus. Portanto, Hebreus capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E se já vos esquecesse das exortações que argumenta convosco como filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Buscar a disciplina, buscar o ensinamento, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Nós somos chamados para sermos bênção, nós somos chamados para amadurecer, para frutificar, somos chamados para abençoar através da nossa vida com Cristo,
Abra a tua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19, diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Há uma afronta, há um levante contra o nosso Senhor, ou contra nós que somos cristãos. Mas Jesus, Ele suportou toda afronta. Ele não mudou a sua essência, porque foram contra Ele. Nós temos que, nesta pegada, nesta palavra, e o Senhor, Ele tem uma palavra para os seus discípulos: paz seja convosco. Ah, mas o mundo está em guerra, o mundo está em lutas. Paz seja convosco. Temos que pregar a paz de Deus, temos que pregar o amor entre os povos. Ontem a minha esposa disse assim: temos que orar. Um grande líder disse que ele está dirigindo a igreja nos dias da terceira guerra mundial. Mas nós temos um Deus que pode trazer paz. Nós temos um Deus que, através da nossa vida, todo ódio cai por terra. Temos que seguir os passos de Jesus. Jesus não resistiu às ofensas, Jesus não revidou as ofensas, Ele sofreu, porque Ele é mais do que vencedor. Se nós queremos vencer, temos que vencer o nosso egoísmo, seguir a Jesus, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, perdoando e sendo perdoado. Buscar o perdão de Deus para a nossa vida, buscar para que a nossa vida ela venha ter um encontro com o Senhor. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhes são retidos. Olha o poder que a palavra nos dá. O Senhor nos coloca entre os príncipes da terra, e a palavra do Senhor nos dá esse poder. Se você perdoar pecados, os pecados serão perdoados. Quem pode perdoar pecado? Deus. Mas nós, através do poder que foi nos dado, nós podemos perdoar. Se você perdoar, os pecados serão perdoados. Mas se você reter, eles serão retidos. Pelo orgulho, pela vaidade, pelo eu. Muitas vezes nós não abrimos mão. Eu tenho poder para condenar, eu tenho poder para dar uma palavra contra, mas o poder que nós temos de Cristo é o poder para perdoar, para abençoar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não saia da sua boca nenhuma palavra contrária. Abençoeis e não amaldiçoeis. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. O Senhor nos chama não para conhecer uma religiosidade, não para conhecer um cerimonial, mas para conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Não existe uma multidão querendo conhecer Deus. Existe uma multidão querendo rituais. Existe uma multidão atrás de religiosidades. Mas poucos são aqueles que dizem: Senhor, eu quero te conhecer. Aqueles que não têm medo de ser diferentes. Ah, mas se eu não for dessa religiosidade, vão falar mal de mim. Todo mundo é. Não. Natanael, eu te conheço. E a partir de hoje, Natanael, a partir desse encontro, Natanael, Jesus dá uma palavra
sobre a vida dele que a partir daquele momento muitas coisas iriam mudar na vida dele. A partir desse momento, Natanael, você vai ver subindo aos céus e descendo dos céus anjos, e eles vão te servir. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando você conhece Deus, os anjos, eles te servem. Eles levam teu louvor aos céus, e eles trazem a bênção de Deus. Quando há um filho e não um bastardo, quando não aceitamos a verdadeira palavra, quando não buscamos o verdadeiro evangelho, nós somos bastardos, não somos filhos. Não aceitamos correção, não aceitamos ensinamento, pensamos que já sabemos tudo, damos de ombro. Pode vir alguma coisa boa daí? Tantos anos eu sigo isto, tantos anos eu conheço isso. Mas Jesus, após muitos anos de religiosidade, Ele vai ao encontro daqueles que subiam ao templo, e Ele se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pelo sacrifício, não é pelo culto a imagens, não é por celebrações, é por conhecer Jesus. Permita que o Senhor nesta manhã Ele se apresente a ti, e o Senhor irá curar todo egoísmo, todo culto ao eu. Quantas vezes eu estou triste porque o meu culto é o eu preciso disso, me falaram isto, me falaram aquilo, fizeram isto, fizeram aquilo, tudo contra eu sou o centro. Mas quando eu coloco Cristo no seu devido lugar, tudo a Ele, tudo para Ele, tudo é dele, tudo pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele, e eu posso perdoar pecados. Nós deveríamos estarmos felizes, alegres, pelo poder que Ele nos deu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e o que você perdoar será perdoado, mas o que você reter será retido. E por egoísmo eu retenho, eu seguro, e a decepção vem porque eu tenho casa, porque eu tenho carro, porque eu tenho muito dinheiro e não sou feliz. Conheçamos Deus e prossigamos em conhecer. Seja maduro, vá e dê frutos. Feche os teus olhos, peça para o Senhor nesta manhã. Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Tira o egoísmo do nosso coração. Senhor, nos guarde, nos livra. Senhor, se apresente, Pai, como o Senhor se apresentou a Natanael. Quantas vezes estamos num preconceito estabelecido, achamos que é desta maneira, achamos que é daquela outra maneira. Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, traga a libertação nesta manhã. Senhor, eu posso perdoar, eu quero perdoar. Senhor, eu quero perdoar aqueles que têm me ofendido. Eu quero libertá-los. Senhor, eu não quero peso sobre eles, porque libertando eles eu também sou liberto. Senhor, eu não quero estar preso a ninguém. Senhor, abençoa a vida deles. Senhor, abençoa, Pai, os estrangeiros que têm vindo a esta terra. Senhor, um dia os meus pais foram estrangeiros nessa terra. Senhor, como eles foram bem recebidos, como eles encontraram emprego e não faltou a ninguém, eles ajudaram esta nação a crescer. Senhor, abençoa os estrangeiros. Senhor, aqueles que estão necessitados nesse país. Senhor, aqueles que estão mendigando pão. Senhor, aqueles que não têm ânimo para trabalhar, traga a cura, traga a libertação, traga o bom ânimo,
Muitas vezes, Pai, é a falta de ânimo, a falta de esperança. Há um povo desesperado, há um povo em desesperança. Se apresente a esta nação. Senhor, derrama o teu poder sobre esta nação. Senhor, muda, Senhor, os nossos corações. Senhor, que possamos te buscar e continuar te buscando e aprendendo cada dia mais de ti. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, eu te peço que nesta manhã, esse povo que está aqui, seja um povo abençoado, e seja bênção para a sua casa, bênção para os seus familiares, bênção para os necessitados, bênção para os rejeitados. Senhor, muda o nosso coração. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.